Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa Opsi Adventure, uma escola onde nós prezamos pela segurança em primeiro lugar, envolvemos os temas relacionados a operações, né, o trabalho operacional, segurança pública e os esportes de aventura e todo o seu contexto que vem de uma iniciativa militar, defesa pessoal, artes marciais, e esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre defesa pessoal, sobre artes marciais. Estamos aqui com dois convidados que são experts em certas áreas da defesa pessoal. Né? Aqui à minha esquerda nós estamos com Alexander Romero, conhecido como Mestre Dog. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado eu, Denis. Boa noite. E aqui à minha direita nós estamos com o nosso colega que é o Ulisses Ornô, certo? A especialidade dele envolve o Kung Fu em si, corretamente, e dentre outras peculiaridades que a gente vai explorar no decorrer do nosso programa. Muito obrigado, okay? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso bate-papo, né, para a gente poder orientar o pessoal com relação a todo esse tema que muita gente tem dúvida, as mulheres perguntam, o fato da agressão em si, a defesa pessoal. Então, alguns pontos polêmicos, né, até onde isso se retrata como esporte. Então, nós vamos abordar vários assuntos nesse contexto. Né? Então, eu queria começar contigo, Mestre Dog. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência pessoal, as artes que você se especializou, né, o contexto que você traz para os seus alunos, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje? Bacana. Eu treinei várias artes marciais, né, desde criança, né? E como eu vim treinando várias artes, eu percebi que pro mundo real, vamos dizer assim, né, para a rua, né, para essa luta urbana, eu tinha que estar atualizando um pouco as coisas, né, nesse nível de combate. E aí eu comecei a usar o mesmo sistema do Krav Maga, do sistema, né, que é uma arte de combate russa, né, junto com o Aikido, com Kung Fu, com Jiu-Jitsu, né? E aí eu comecei a dar aula de defesa pessoal. Então a gente pode dizer que nada mais é do que o contexto do MMA, né? Que é o Mixed Martial Arts. A gente não deixa de ter aí um apanhado de cada especialização que você obteve instrução e trouxe isso para a nossa realidade efetiva, é isso mesmo? Eu não digo que seja mais pela parte assim esportiva. Eu trabalho mais com a parte até de armas, né, com faca, com arma de fogo. Eu faço muito simulado em relação a assalto em veículos, né, ou até assalto em relação com as mulheres mesmo, quando vai pegar uma bolsa. Então a gente procura trabalhar muito na luta nesse sentido. Né? Então, se for ver como MMA, a gente faz esse trabalho físico, né? Como soco, como joelhada, como chute, mas eu procuro focar mais na parte técnica nesse sentido de defesa urbana. Sobrevivência urbana, vamos dizer assim. Né? Ok. Muito bom. O Ulisses, ele faz parte da Opsi Adventure, ele desenvolve as suas aulas dentro de um espaço apropriado da nossa escola Opsi Adventure, que fica aqui na Vila Assunção, né, Rua Javaés, esquina com Visconde de Mauá. Tenho a grata, né, eu tenho a satisfação de poder recebê-lo hoje para falar um pouco sobre o nosso trabalho que é desenvolvido dentro da Opsi Adventure. E ele vai poder falar um pouco sobre a sua experiência pessoal, né, como que chegamos até aqui. Por gentileza. Bom, muito bem. Aliás, quem introduziu foi meu pai, no caso, né? Que é amigo seu já de longa, né? E foi quem me iniciou nas artes marciais com o Kung Fu, já que ele é meu mestre, o mestre Marcos Ornô, né? Que é dentro do Kung Fu o praticante mais antigo brasileiro, né? E por ter sido criado numa educação voltada para os modos marciais, né? Eu junto com os meus irmãos, deixar bem claro, né? Nós tivemos toda essa instrução no modelo de treinamento das artes marciais clássicas. Como citado pelo Mestre Dog, hoje a nossa realidade ela exige e demanda uma atualização, né? E o que é interessante, que a gente dentro do Kung Fu
trouxe uma visão mais voltada para os dias atuais, mas resgatando o que era o Kung Fu antigo, que era o Kung Fu usado nas guerras, na época da China antiga, onde usava-se as armas na base da lâmina, né, de corte, usava cavalo, não eram armas de fogo, né? E obviamente que a gente traz mais para a realidade dos dias de hoje. Hoje você tem acesso a facas, instrumentos como madeira, pedaços, objetos cortantes, garrafa e por aí vai. E óbvio que a arte clássica tradicional ela tem agregado vários aspectos que tangem o nosso desenvolvimento no sentido global do indivíduo, né? Mas a gente também, dentro do nosso trabalho, se atém muito à parte da metodologia prática mesmo, na abordagem real da luta, buscando de forma efetiva a resolução de um combate, sem precisar de jogo, de regras, não tem lei, né? O Kung Fu na luta clássica ela não tem lei. É como o pessoal conhece muito o Kung Fu pelos animais, né? E é como um animal mesmo que instintivamente, numa situação de estresse, de sobrevivência, ele reage, né? De uma maneira instintiva, sem pensar. E através de uma metodologia de treinamento que a gente repete por diversas vezes o exercício, e isso vai trazendo benefícios também na saúde física e mental, né? Mas a gente consegue, de uma certa forma, programar aquele indivíduo, né, para uma situação de abordagem real onde ele tenha êxito, né? A gente nunca espera que isso aconteça, deixar bem claro. Lógico. E nem induz muito menos, né? Mas é a defesa pessoal, né? É um dos princípios que a gente prega na nossa escola, né? Que você se prepara para uma guerra e torce para que ela não aconteça, né? Então, de fato, é isso. E aproveitando o contexto que você falou dos animais, que o Kung Fu utiliza muito essa relação, né? Instintivamente, o que seria? Nada mais do que o efeito da adrenalina. Tudo que a gente trabalha em termos de operações, de defesa pessoal, esportes de aventura, envolve adrenalina. A adrenalina ela é um vício e, ao mesmo tempo, ela te aponta a sobrevivência. Então, um animal, sob efeito de adrenalina, quando ele se sente ameaçado, ele age de duas formas, instintivamente. Ou ele te ataca, ou ele foge. E é da mesma forma que nós atuamos. Então, sob efeito da adrenalina, como que você consegue gerar a performance necessária para coibir aquela agressão ou para dar solução para um momento de crise? Então, todo o contexto da Ops Adventure, talvez até da sua vida, envolve adrenalina. Até para fazer uma prova de concurso, uma prova na escola. Se você consegue gerar a segurança necessária para aquele momento, tá condicionado, descer o seu grau, seu nível de adrenalina, você vai conseguir se lembrar, você vai conseguir gerar a resposta adequada para aquele momento. E tudo isso envolve o contexto de defesa pessoal e o autocontrole. Então é bacana, a gente vai voltar nesse tema um pouquinho mais à frente, mas o condicionamento vem, né, de uma forma que ou é trabalhado por repetição ou por um trauma. Então o trauma também te gera um marco naquele momento que te condiciona a uma resposta. Então a gente vai explorar isso dentro da defesa pessoal, dentro de uma resposta operacional ou no nosso dia a dia. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente, Alexander, assim, da sua especialidade. Você fez várias artes, dessas artes você... Isso. Acabei desenvolvendo a minha. Exatamente, desenvolveu a sua própria, mas você tem uma especialização. De fato, tem a arte que você mais desenvolveu, se graduou. Qual é a característica principal dessa arte para a gente gerar uma comparação entre elas, entre os aspectos que você trabalha na sua aula? Certo. É que a arte que eu mais treinei, né, que eu me formei mesmo foi o Full Contact, né, que é uma arte de contato, né? E hoje a aula que eu passo, né, a gente procura trabalhar bastante a parte física, mas eu não deixo o pessoal perder tempo. Quando você fala assim, mas como assim? O que é perder tempo? Né? Quando você vai fazer uma outra arte marcial, você vai correr bastante, você vai fazer polichinelo, aquela coisa toda. Né? E eu procuro treinar os alunos para que eles estejam preparados o mais rápido possível. Né? Então, toda a parte física deles, né? Eles vão socar, vão dar joelhada, vão dar cotovelada, vão dar chute. Né? Então, eles vão
calejar, vão aprender a bater, vão aprender a ter uma esquiva, vão aprender a fechar uma guarda, né? Só que eu procuro condicionar de uma forma que eles possam reagir contra qualquer outra arte, né? Então, assim, para poder resumir, se uma pessoa luta boxe e ela vai lutar contra uma pessoa que faz uma defesa pessoal, então nós vamos fazer uma defesa para que ela consiga inibir essa pessoa que saiba socar mais, né? Se uma pessoa que luta uma arte que chuta muito, então nós vamos treinar uma defesa que você consiga evitar de tomar esses chutes, né? Então a gente procura, eu não faço combate, né? Até porque para não ocorrer nenhuma lesão, né? Nenhuma lesão em aula, porque eu sempre falo que soldado bom é soldado vivo, né? A gente não vai ferir nenhum soldado para poder lutar numa guerra amanhã, né? E outra coisa também para não condicionar. Quando você treina muito a luva, quando você faz combate, você está acostumado a lutar só daquela forma. E quando você vai pegar uma outra pessoa que você vai lutar de verdade, você acaba lutando da mesma maneira que você lutou com um outro aluno. Então eu procuro treinar de uma forma que ela possa realmente reagir, né? Que é um chute em golpes baixos, que é um pescoço, que são os olhos, que são, né? Para que você possa realmente sair daquela situação, né? O que você estaria passando é o seguinte, a preparação física é essencial, é importante. Sim, é lógico que em todas as artes, todos os esportes, é necessário, no trabalho operacional, no trabalho de segurança pública, nem se fala, porque você tem que estar preparado para conseguir, né, carregar o seu colega nas costas se precisar, infelizmente. Verdade. Então você tem que dar conta daquela situação. Na defesa pessoal, nas artes marciais, da mesma forma, a gente sabe que é bem puxado essa capacitação física. O que você passou é que você se atém mais à efetividade de certos golpes e você acaba treinando a preparação física já na defesa pessoal. Exatamente. Você não fica aquele tempo lá, polichinelo, flexão de braço. Não faço. Mas esse condicionamento para defesa pessoal que você desenvolve, a preparação física acaba sendo englobada, encampada dentro do seu contexto de treinamento? Sim, é até puxado, né? Para quem vai fazer a aula, quando o pessoal olha e fala, não, é bem puxado. Porque é diferente quando você faz uma musculação, ou você faz uma outra atividade física, quem nada muito, para quem vai correr, não é a mesma coisa. Então, quando você vai fazer uma aula dessa, que você tem que nem eu monto bases, né? Então, nessas bases, você vai socar várias vezes. Quando você vai passar para a próxima base, você vai chutar várias vezes. Então, isso cansa demais. E você vai trabalhar a parte física, tanto em relação à força, quanto à resistência. Porque você não consegue lutar se você não tiver uma força bacana para conseguir derrubar o oponente e nem se você for rápido demais, né? Então, assim, então você tem que treinar bastante agilidade para que você seja rápido, né? Porque não adianta você falar assim, não, eu vou treinar só a parte técnica, isso não existe. Então você tem que treinar uma parte física puxada para que você tenha uma resistência e para que você seja rápido para conseguir reagir. Não adianta nada a gente correr atrás de um ladrão e chegar lá e não conseguir algemar porque não tem forma. Exatamente, ou então ele faz a finalização é essencial. Exatamente. Agora passando um pouco o assunto para você, Ulisses, o Mestre Dog ele aponta esse aspecto de que ele não faz a luva, né, para que não condicione o aluno àqueles movimentos. Eu entendo que até se você trocar os alunos, por cada um ter a sua particularidade, né, por cada um ter a sua forma de combate, ele vai obrigar o oponente a se adaptar àquilo que ele está vivendo naquele momento. Eu vou voltar daqui a pouco a questão para ti no seguinte aspecto. Como a gente precisa condicionar o aluno, né, muitas artes marciais utilizam os movimentos repetitivos, que se tornam automáticos, quando você precisa gerá-lo como resposta, né? Outros, é o trauma. Pô, se tomou uma porrada desse lado porque a sua guarda estava baixa, nunca mais vou deixar a guarda baixa. Aliás, eu acho que esse é o método que funciona mais. Mas eu queria passar para você, puxar um pouco desse condicionamento que o Kung Fu traz. Porque ele trabalha muito os aspectos de qualificação física e, ao mesmo tempo, os movimentos eles são muito bem ensaiados,
determinados e memorizados pela repetição. Estou errado? Não, sim, tá certíssimo. Queria que você falasse um pouco. Olha, nós temos dentro do treinamento do Kung Fu uma parte que em chinês nós chamamos de Kintou. Popularmente o pessoal conhece pela terminologia em japonês, que é o kata, que são efetuados movimentos repetitivos. Aquilo tem uma ação interessante, o que acontece? Como o andar, né? No começo, quando criança, a gente aprende a andar, então a gente usa a nossa parte do córtex frontal, que é o que pensa. Aquilo depois vai ser automatizado, e aí vira um novo programa, e como aprender a dirigir. Você tem o movimento já automatizado, ela sai do córtex, vai para uma área subcortical do cérebro, que é responsável por armazenar os movimentos automatizados. E como você disse, no estado de estresse, a gente não pensa. Então você tem, na verdade, 3 respostas. Além da luta e da fuga, a paralisação, que é a pior de todas. Sim. Ou você foge ou você tem que lutar. Para lutar, a gente precisa ter saúde, né, em primeiro lugar, inteligência, e aí sim depois se aprende as abordagens técnicas, que são de diversas modalidades que estão envolvidas com a orientação da defesa pessoal, né? Não modalidades de artes marciais esportivizadas, deixar bem claro, e sim as artes marciais que são tradicionais, que trabalham a luta voltada num contexto real, né? Que é uma luta até a morte, né? E no caso do Kung Fu, através desses exercícios do Kintou, a gente consegue adaptar o corpo para a luta, em todos os sentidos, todos os aspectos que a luta pode acontecer, deixando o indivíduo forte, hábil, rápido e, importantíssimo, consciente do que ele vai fazer, com precisão nas suas ações, porque não pode ter hesitação num momento como esse. Então ele tem que ser muito preciso, onde ele canaliza toda a sua energia, às vezes num golpe só, que é o suficiente para resolver um combate real. E esse golpe pode ser pode ser 2. Numa sequência coreográfica, a gente faz 200, 300, sim. Mas para explanar todo o universo da luta marcial, né? Sim. Bom, muito legal. Eu vou dar uma paradinha agora, o nosso break para os comerciais, e a gente já volta com o nosso assunto de hoje, que é a defesa pessoal e artes marciais. Fique com a gente. Olá, nosso amigo, estamos de volta aqui com o nosso programa Opsi Adventure, um programa onde tratamos sobre os assuntos do universo de operações e dos esportes de aventura e tudo aquilo que traz segurança, efetividade, planejamento e estratégia no seu dia a dia. Nós estamos aqui com 2 convidados, certo? Que já estamos debatendo o assunto, que é o Alexander Romero, conhecido como Mestre Dog, e nós temos aqui também o Ulisses Hornot, que faz parte da nossa estrutura da Opsi Adventure, e nós estávamos justamente tecendo comentários sobre a automatização do movimento, essa conscientização, essa resposta que tem que ser automatizada no momento de crise, dentro de uma luta, dentro de uma defesa, né? Então, a sua última explanação, você disse que não faz luvas, né? Ou seja, é o combate simulado dentro da academia para que a pessoa desenvolva a habilidade daquilo que ela está treinando. Isso. Como que você faz, como que você indica, como você direciona o aluno para automatizar esse movimento? Né? É pela repetição, é pelo trauma, não é, porque se ele não está desenvolvendo o combate simulado, ele, né, vai estar poupando o aluno, mas o que você indica, como você trabalha nas suas aulas, esse contexto de conscientização corporal e de resposta? Correto. A única parte que nós treinamos que simula, né, um combate real, aliás, são 2 formas. A primeira é a faca, a gente treina realmente real, né, usa a faca de borracha e entra de verdade, de várias formas, tanto para corte quanto para estocada, né, a gente procura trabalhar, porque faca não tem jeito, é uma luta que você não tem chance se você não estiver bem treinado. E é o assunto do momento, né? Exatamente, exatamente. E a outra forma, né, de combate, eu coloco às vezes 3, né, ou 4 alunos, até 2 alunos contra um só. Aí você fala assim, mas poxa, mas como é feito esse combate? Né? A diferença é que a gente coloca escudos, né, em vários alunos, e esse que fica no meio, ele vai ter que lutar. Como ele não tem um combate
que ele não tem que se preocupar com o outro aluno, então ele vai atacar de uma forma real. Então, quando eu falei que não tem o combate, ele não tem, a gente não trabalha uma luva de uma maneira esportiva. Porque isso você condiciona, né, você acaba condicionando o aluno a lutar só daquela forma esportiva. Então, os combates que eu tenho são vários alunos contra um só, porque hoje, se você for ver como que é na rua, é dessa forma, né? São várias pessoas contra uma pessoa só. Então, qual é o treino? São vários alunos com escudo, com capacete, com protetor de boca, e ele vai para cima de uma pessoa só, né? Ele e mais 3, 4 que tiver na turma para conseguir ir para cima dele, e aí ele vai ter que se defender de verdade. Então, é a única forma que eu vejo para você treinar uma pessoa para uma realidade real, né? Porque quando você treina com alguém como esporte, lá tem o juiz, e aí a pessoa acaba condicionando. Então, machucou, parou. Na vida real não tem isso. Sim. Outra coisa, por mais que nós treinamos a parte de chão, que isso é muito importante, né? Porque eu sempre falo qual a melhor arte marcial? Não existe melhor arte marcial, né? Se você for ver a melhor arte marcial do chão, Jiu, a melhor arte que é mais rápida, o Kung Fu, um soco mais forte, o boxe, né? Então, na rua, eu sempre falo o seguinte, nunca vá para o chão. Por mais que você treine jiu-jitsu, por mais que você saiba uma luta de chão, e nós treinamos muito isso, só que não a parte de jiu-jitsu esportiva. A gente trabalha a parte de chão como se várias pessoas fossem chutar ele no chão, né? Se alguém tivesse uma faca e fosse para cima dele no chão, então a gente procura trabalhar dessa forma. Então eu sempre foco muito no treino, nunca caia no chão. Porque na vida real, se você for para o chão, na rua, você morre. E é um grande problema, no meu caso, né, atuando como policial, as diretrizes de uma defesa pessoal, né, da arte que a gente tem que desenvolver, é diferenciada, né? Então a gente sempre busca a contenção, né, em primeiro momento o desarme, né, a contenção a gente utiliza muito a técnica Sim. do Aikido, então também, como você desenvolve as suas aulas, nós temos um apanhado, né, de golpes que a gente treina até que se torne automatizado para a gente desarmar e conter. E os golpes que não gerem lesão ou que machuque o mínimo possível, porque hoje basta você ser policial para você estar errado, né? Então a gente trabalha todo esse contexto, né, de abordagem para que... E o policial, com os equipamentos, bem ou mal, a gente sempre está, né, armado no chão, né, ele tem 2 problemas, né? Não, com a sua própria vida, cair algum equipamento. Então, de fato, o mesmo direcionamento que a gente tem nos treinamentos específicos para a segurança pública, né? E a gente tem que, de fato, abordar esses pontos aí com a melhor precisão possível, né? Então, eu queria, falando em precisão, passar para ti um pouco o assunto, Ulisses, com a parte que a gente enxerga do Kung Fu, que de fato mais visual. Visual, é toda aquela coreografia, né? Aquela coisa que parece ensaiada. Ficou famoso até por causa dos filmes. Exatamente, e tudo mais, né? Então, é interessante agora, esse condicionamento que a gente vê, toda essa memorização, toda essa coreografia, depende, né, desses movimentos repetitivos que se tornam automatizados. Sim. Quando você faz uma luva, no caso, quando você compõe essa coreografia com outro colega, os golpes são certeiros, as defesas são perfeitas. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto coreográfico e a efetividade da luta em si. Sim. Importante salientar que tem que ocorrer uma ponte, né, do conteúdo, que é essa parte mais metodológica, que demanda muita memorização. Lembrando que já na hora do treino, aqueles exercícios vão te fortalecendo, vão te trazendo velocidade, né? E tônus para você ter condição também de, no impacto, absorver e assimilar os golpes que você também leva no combate e não cair, né? Como o mestre Delco comentou, caiu no chão, na rua, é prejuízo, né? Então se manter em pé até para você ter efetividade, se você precisar de uma fuga, porque a gente nunca sabe qual que é o contexto que a gente está trabalhando na rua. Quantos elementos estão envolvidos naquela situação? Às vezes você consegue resolver o embate com uma pessoa, mas tem um segundo, tem um terceiro elemento. E também o momento de você realmente reagir, todo aquele controle emocional, o equilíbrio que as artes marciais vão trazer, tudo isso vai influenciar
numa decisão, num combate. Então, o que acontece? Essa parte de programa de treinamento a gente faz, é uma parte do treino. A gente tem a parte A2, que é onde ocorrem os treinos de processos, onde são automatizados, são estudados os movimentos que a gente vai realizar, onde a gente entra todas as dinâmicas de exercício, com as abordagens diversas que a gente vai enfrentar na luta, realizando diversos tipos de treinamento, com 1 ou 2 ou 3 ou mais elementos, uma pessoa somente, com 2, 3 pessoas lutando com você, com mais 3 pessoas, um exemplo. Então a gente fica livre para criar e a gente realmente descobre o universo da arte marcial, quão grande pode ser, porque a arte marcial esportivizada ela é restritiva e limitante a um ambiente, às regras, ao juiz, à intensidade e principalmente aos pontos de impacto que a gente vai realizar os golpes. Porque numa situação de defesa pessoal real, a gente prioriza os golpes nos partes vitais, que são regiões que são fatais, né? Um golpe que pega numa traqueia, você pode quebrar a traqueia da pessoa levando ao óbito, né? Mas um golpe que pega no queixo é nocaute, só desmaiou, né? Então você tem uma diferença entre o desmaio e a morte, né? Bem grande. É, quase nada. Então, o que falta então no último estágio do treinamento? A parte da aplicabilidade, onde a gente faz a luvinha, né? Sim. Essa parte é uma parte muito controlada, onde os alunos que vão efetuar esse exercício já têm uma base e toda uma estrutura bem condicionada de controle e precisão dos seus movimentos para não machucar o seu companheiro. Nesses exercícios nós realizamos com toda a paramentar, capacete com grade de proteção, que a gente pode enfiar o golpe mesmo sem ter o risco de machucar. Um desses capacetes tem uma tela acrílica inquebrável, que foi projetado especificamente para esse tipo de modalidade. A gente usa as cotoveleiras, parece um robô mesmo. Protetor de tórax, coquilha, coxa, joelheira, caneleira, protetor no pé, e aí vai para o braço. Com mais elementos, todo mundo vestido, e muitas vezes também a gente começa a abordar depois a utilização de supostas armas brancas. Óbvio que para treino são todos usados fake, né? Sim. Então não tem corte, é feito de madeira, de borracha, mas a gente simula as técnicas com faca, com pedaços de pau, né? E por aí ocorre todo o treinamento. Então são essas 3 etapas, né? Certo. O conteúdo, o processo e a luta. Tem Sim, que ter a parte da luta. E assim, é um problema de fato, né? Porque eu treinei com a minha equipe, né, a base do Krav Maga, em determinada ocasião, num dos cursos que a gente participou, e é o que você falou, né? A gente fica buscando a finalização do aprendizado, né? E era um problema que eu tinha que segurar a minha equipe, a gente não via a hora de poder utilizar aquilo que a gente aprendeu, né? Então, hoje, né, o contexto é outro, né? Na época, de fato, a gente tinha que atuar de forma mais enérgica, né? Agora, uma coisa que você comentou que é interessante é essa coreografia que a gente enxerga nos filmes, né? Sim. Então tem alguns nomes, algumas celebridades que, no final das contas, não é que eles eram atores, eles eram lutadores que tiveram o talento, né, de tal forma que acabaram trazendo isso para o nosso conhecimento através das telas de cinema, filmes. Né? Sem dúvida nenhuma. O cinema acho que foi um dos maiores divulgadores, principalmente do Kung Fu, com grandes personalidades que fizeram muito sucesso, como é o caso do Bruce Lee, né, do Jack Chan também, do Jet Li. Eles mostraram o Kung Fu para o mundo através do cinema e hoje também é muito utilizado nas coreografias e tudo mais. O que é legal a gente ressaltar que até hoje na China eles têm um índice, né, bem baixo de criminalidade, devido à arte marcial chinesa que eles usam para conter, né, a população, a violência, né? Então isso que é interessante, a metodologia lá na China não se repete, a gente faz o treinamento aqui mesmo, né? Então a família do Tigre, que é especialista no Kung Fu, tem como objetivo trazer e resgatar realmente o treinamento tradicional chinês. E até hoje a gente se espanta de ver aquele exército numeroso na China fazendo tudo coreografado, sincronizado. É bonito de ver, eu gosto, eu sou apaixonado por isso, mas eu nunca, pra ser bem verdade, quero me deparar com uma situação que a gente precisa realmente usar de fato a arte para sobreviver, né? Com certeza. É aquilo que a gente disse no início do programa, a gente se prepara para uma guerra e torce para que ela não aconteça, né? Muito obrigado pela sua presença, fique conosco, né? Estaremos aqui divulgando os nossos trabalhos, o contexto de operações, o contexto dos esportes de aventura, defesa pessoal, segurança pública. Conte conosco sempre, grande abraço a todos. Encerramos o nosso programa de hoje.